Olá pessoal, aqui é o Vitor do Certificação BD. Vou trazer para vocês hoje então a última parte que eu tinha prometido, que é a instalação do banco. A gente vai utilizar aquela mesma VM, essa VM aqui que eu tenho, né, a minha Oracle VM1, onde eu já havia instalado o grid. Então se eu der um PS aqui para ver os processos background, tá lá, a instância do ASM está rodando, eu já estou com o grid instalado. Se vocês acompanharam os 3 primeiros vídeos, vocês vão ter essa mesma situação. O grid instalado, o usuário Oracle configurado, pronto para a gente partir para a instalação do banco. Como vocês devem lembrar, a gente tem as instalações copiadas no /tmp. São as pastas grid que a gente já instalou e a pasta database que vai ser a pasta que a gente vai utilizar agora para instalar o banco. Ok? Então, o primeiro passo que a gente vai seguir aqui, dar um xhost+, liberar para o usuário Oracle poder abrir um display aqui. Vai dar um -Oracle para logar com o usuário Oracle. Vai executar o seguinte comando aqui, ó, export display igual 2.0.0. Assim a gente pode chamar o instalador. Vamos carregar também as variáveis do banco aqui, ó, db_env. É o alias aquele. Vamos para a pasta /tmp/database. Aqui de dentro, a gente vai chamar o instalador ali, ./run installer. Surgiu o primeiro splash screen. Então, são 11 passos, um passo a mais que a instalação do grid em si. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desmarcar essa opção para quem não tem conta no Metalink. Pode desmarcar e dar um next. Vai dar essa mensagem, não tem problema, dá um yes. Aqui é a mesma coisa. Para quem não tem a conta no Metalink, coloca skip software updates. Dá um next. O tipo de instalação. Eu já vou aproveitar e já vou instalar o software e também criar um banco. Ok? Então vai ser aqui o create and configure a database. Aqui a gente sempre escolhe, eu pelo menos sempre escolho quando estou instalando o server class. Mesmo que eu esteja instalando numa VM que está num desktop, eu sempre escolho o server class, porque ele abre algumas opções avançadas durante a instalação do banco. O tipo de instalação de banco que a gente vai realizar. Aqui a gente vai selecionar Single Instance Database Installation. Essas outras opções aqui serão para quando a gente for fazer os vídeos sobre instalação de hack. O tipo de instalação, a gente vai utilizar o tipo avançado, que nos permite selecionar algumas coisas, a mais que a instalação típica, básica aqui. A linguagem, eu sempre deixo em inglês mesmo, é o mais comum, a gente vê hoje em dia. Eu vou instalar a versão Enterprise, pode instalar qualquer uma dessas versões aqui, para estudo, viu? Só para estudo. Enterprise Edition, aqui pode selecionar quais as options, né, que quer instalar junto com o banco, particionamento, OLAP, Label Security, Data Mining, o Database Vault, que é bem interessante, e o HAT, que também é bem interessante para testes de aplicação, testes de performance, assim, muito utilizado em migrações, para testar carga num banco, numa versão de banco, e transportar essa carga para uma nova versão, antes da migração.
também quando vai fazer migração de hardware, é bem interessante assim. Então, Next. Oracle Base e o Oracle Home aqui, o Software Location já estão configurados porque a gente carregou no environment antes. O tipo de banco, a gente vai utilizar o General Purpose Transaction Processing. E aqui a gente vai colocar o nome do nosso banco e o nosso seed. Então, o nome do nosso banco eu vou colocar aqui RAC e o seed RAC1, ok? Importante colocar em maiúsculo, porque o nosso env lá já está em maiúsculo, caixa alta, senão depois a gente vai ter que alterar lá no env, ok? Eu vou deixar selecionada o Memory Management aqui, para ele mesmo gerenciar a memória. A opção do Character Set eu vou usar o Default. O Security, Assert All New Security Settings. Isso aqui está relacionado com algumas coisas relacionadas à segurança de senhas, principalmente. Acho que uma bem clara assim, é a questão que agora faz diferenciação de case sensitive as senhas, ok? Se deixar marcado isso aqui, a senha vai ser case sensitive. Tem que observar se for maiúsculo ou minúsculo. Vou deixar marcado, eu vou usar senha em minúsculo mesmo, não tem problema. Sample Schemas, eu vou marcar aqui para ele criar esses esquemas aqui. São os esquemas de teste lá, o Scott Tiger, o HR, para a gente poder brincar com o banco lá depois, fazer alguns testes. Eu sempre deixo marcada essa opção aqui também. Next. Aqui para usar o Enterprise Manager para gerenciar o banco, né? Aqui que a gente vai fazer a integração com o grid que a gente acabou de instalar nos vídeos anteriores, ok? Então a gente vai... qual o tipo de storage que a gente está usando para o banco? Ou File System, para alocar direto em disco, ou no nosso caso aqui ASM, que é o que a gente vai utilizar. Então tem que deixar essa opção marcada e colocar a senha. No meu caso a senha que eu usei foi Oracle, colocar a senha que foi definida lá na instalação do grid, ok? Dá um Next, pronto. Ele já não reclamou de nada, já autenticou direitinho, tudo certo. Aqui, se quiser habilitar os backups automáticos, eu não vou habilitar, isso a gente pode falar numa outra hora. Aqui ele já está mostrando o disk group que eu tenho lá, que é o disk group data. Okay? Então, next. A definição dos passwords para os usuários, se quiser definir individual ou o mesmo password para todas as contas. Eu vou usar o mesmo password para todas as contas. Vou botar o password Oracle de novo. Ele vai reclamar que não está de acordo com o padrão, né, de segurança da Oracle, mas só para teste não tem problema. Vamos dar um yes aqui. Os grupos com privilégios aqui, a gente pode deixar o DBA mesmo lá, não tem problema. Pode dar um next. Agora ele vai fazer a checagem dos pré-requisitos. Como a gente usou o pré-install, antes da instalação do grid, ele já acertou tanto para o grid quanto para o banco todos os pacotes necessários. Ele não teve problema algum, ó, não reclamou de nada. Ele só deu o sumário aqui e a gente vai clicar em Install para ele começar a instalação. Ah, detalhe, é importante quando for fazer a instalação do banco verificar que o ASM está no ar, ok? O grid, a instalação do grid tem que estar no ar. Quando a gente instalou o grid lá, ele já, mesmo que você reboot a sua máquina virtual, ele já deve automaticamente colocar tudo no ar. Isso é padrão, já vem configurado para ele fazer esse tipo de operação, já colocar tudo no ar. Então, quando for fazer a instalação aqui do banco, não deve ter problema, a menos que você tenha baixado sua instância do ASM propositalmente
sem rebootar a máquina, só foi lá e deu um shutdown, deu um stop lá. Então, antes de começar a instalação do banco, tem que lembrar de colocar no ar o ASM. A gente pode acompanhar aqui da mesma forma que a gente fez naquela instalação do grid. O log não deixa eu copiar ali, vou ter que digitar o caminho inteiro. A instalação demora um pouquinho normal, porque tem toda aquela questão que eu expliquei para vocês nos vídeos anteriores do disco, que eu estou utilizando o disco que se expande dinamicamente de acordo com o tamanho necessário. Vou tentar para a gente ver aqui. Na pasta Virtual Machines. Ah, não. Essa é do VMware. É VirtualBox VMs. Aqui, Oracle VM1. Tamanho que estão os discos. Olha só. O disco está com 13.06 já, ó. Com a instalação do sistema operacional, a instalação do grid, e agora ele deve estar crescendo com a instalação do banco. Ele vai expandir de acordo com a necessidade. Atualizou o log lá atrás, no nosso tail. Começou a andar bastante o log lá atrás. Então, reforçando, né? No nosso primeiro vídeo a gente mostrou a criação da VM, configuração de alguns detalhes, disco, shared folders, memória, processador. No segundo vídeo já foi a configuração de sistema operacional e a questão do pré-install, né, os pré-requisitos, os ajustes. O terceiro vídeo é a instalação do grid. E agora o quarto vídeo, a instalação do banco, utilizando toda essa estrutura que a gente já havia preparado. Qualquer dúvida, pessoal, sintam-se à vontade para postar no blog, fazer pergunta. Quer mandar e-mail para a galera também, tem opção para mandar e-mail lá pelo blog também, falar conosco. Que a gente não souber, a gente vai correr atrás para pesquisar e responder, né? Passou da fase da linkagem dos binários.
Desculpa. Então, a parte da instalação ele já terminou. Ele já fez a parte do Oracle Net Configuration Assistant, né? Agora ele já está na parte da criação do banco. Olha só, já está fazendo a criação do banco. Dá para acompanhar os logs também dentro desse caminho aqui. Vou abrir uma outra aba. O 01, app, Oracle, config tools log, dbca, hack. Aqui ele mostra os logs que ele está, de todos os passos que ele faz para a criação do banco. Então tem o "-f" aqui. Ele fica criando esses vários logs aqui dentro. Esse arquivo até que eu dei um tail aqui, ele não é log, ele é um arquivo de controle. Então, por isso desses caracteres aqui, né? Seria um arquivo binário. Esse 3.log sim. Agora ele já está mostrando a parte da criação do banco. Ele já está fazendo um open da instance com a opção Reset Logs. Ele já criou mais logs aqui, como vocês podem ver, né? O clone DB Creation, que é quando ele está criando o banco, e a criação da tablespace do datafile de example, lá, que até apareceu no outro log. Aqui.
Enquanto ele prossegue a instalação, já dá para a gente ver que ele já colocou o processo background da instance que a gente está instalando, apesar dele não ter terminado ainda, né? Ele ainda está procedendo com a instalação do banco. Tem toda a parte de criar os catálogos, criar as views, né? O catproc, catalog, tudo isso ele está fazendo em background. Começou a andar mais um pouco o log. R$ 86%, quase finalizando já. Então, todos os vídeos que eu for postar a partir de agora, eu vou procurar utilizar a mesma VM. Então, quem acompanhou os primeiros vídeos da instalação, da criação da VM, instalação do sistema operacional, para os outros vídeos que eu vou colocar aqui, não vai ter problema. Vai utilizar a mesma VM, a mesma estrutura que a gente utilizou. Quando eu for fazer os vídeos sobre hack, aí pode ser que eu utilize VMs diferentes. Mostrar a criação da VM de novo, do início, e a clonagem dela, uma opção de clonar a VM para não ter que instalar duas. Aí a gente faz uma nova VM e documenta tudo, o processo todo desde o início. Segue em 86% a nossa instalação, mas o log está se mexendo aqui. Quando ele... ele está na parte da instalação do Enterprise Manager agora. Esse log aqui.
Segue a nossa instalação, mostrando o log aqui. Então, terminou. Era a última parte mesmo, é a última parte, essa parte do Enterprise Manager, que é bem demorada. A gente pode ver aqui, ó, the database control URL is HTTPS, o endereço todo, ali não é o nome da VM. Vamos ver se dá para copiar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O Enterprise Manager. Deu algum problema na minha rede aqui. Ela estava desconectada, agora ela voltou. Ele vai dizer que o conteúdo não é confiável. Pode clicar aqui, I understand the risks, add exception, confirm security exception. E ele vai carregar. Vou logar como system, só para mostrar aqui, e com usuário Oracle. Desculpa, com o System e a senha Oracle. Tá aí, ó. Tá mostrando o estado do banco. CPU, quantidade de sessões ativas, SQL Response Time, não tivemos nenhum SQL propriamente executado no banco até agora. Pode clicar em OK. Voltar para a tela da instalação. Ele vai pedir para executar esse script aqui como root. Vamos abrir uma outra aba aqui. /u01 app Oracle product 11.2 db1 root. Tenha certeza que está executando como root. Um Enter novamente, não precisa escrever nada. Ele terminou os root actions. Pode dar um OK. A instalação do banco foi concluída com sucesso. Ele ainda dá aqui novamente o HTTPS, onde é que está o endereço HTTP, onde está rodando o Enterprise Manager. Vou aproveitar essa sessão aqui como root, só para ver se está certinho nosso environment. Dá um sum menos Oracle, para me logar como Oracle. Vou chamar o dbenv e vou chamar o SQL Plus as sysdba. Show parameter instance. Tá aí. Nossa instance RAC1 rodando. Aqui é o nome do seu host, né? O nome da sua instance. Aqui está o status da instance, ó. Tá como open. Nossos usuários todos. Dá um set pages aqui para ficar melhor de visualizar. Os usuários todos que estão dentro do nosso banco. Agora a gente já tem... só para mostrar, ó. Nossa, select file name mesmo. Olha só, a gente está utilizando a ASM no nosso Disk Group Data, que a gente criou lá nos primeiros vídeos na instalação do Grid Infrastructure. Ok? Dá um kit aqui então. É isso, pessoal. Isso conclui a nossa
primeira parte aí, que foi a instalação do grid, agora a instalação do banco. Já temos o banco pronto para brincar. Já tem aí a instância RAC 1 e a instância do ASM, as duas registradas no Listener. O Listener eu não tinha mostrado também, né? Mas está aí, está no ar, rodando com as duas instâncias conectadas. Já dá para brincar aí. Os próximos vídeos, os nossos próprios posts que a gente coloca lá para estudar para certificação, essa VM pode servir para estudar para certificação já. Pode utilizar essa estrutura para praticar os posts que a gente vai colocar lá no blog, ok? Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, postem no blog, acessem o blog, comentem, participem. Muito obrigado. E era isso, ok?